Olá pessoal, eu sou Cristina Long e mais uma vez com vocês aqui na Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. E hoje eu vim falar como você pode reprogramar a sua mente para ser a pessoa dos seus sonhos, para ser a pessoa que você deseja. Olha só, presta atenção no que eu falei, reprogramar. Isso significa que você está programado para viver a vida do jeito que você está vivendo. Você foi programado para pensar dessa forma. Você percebe, por exemplo, que você foi programado quando você faz as coisas de forma automática. Então, olha só que interessante, né? Quando a gente nasce, quando qualquer pessoa nasce, você é apresentado para o mundo. As pessoas mostram o que é as coisas, o que são as coisas do mundo, né? O que pode, o que não pode, o que é legal, o que não é legal. Então você passa a olhar o mundo pelo ângulo das pessoas que te mostram o mundo. O seu pai, a sua mãe, as pessoas que estão ali à sua volta. Então você vai programando uma forma de observar a vida. Você entende, isso é ok, isso não é ok, isso é legal, isso não é legal. Né? A gente programa os nossos pré-conceitos, né? O que é um pré-conceito? É um conceito que a gente acaba tendo ali sobre algo. E você é feito de muitos conceitos, você é feito de muitas histórias que te contaram, você é feito de coisas que você vivenciou. Então você está programado para pensar de uma determinada forma a respeito das coisas que você deseja. Então, por exemplo, se você nasceu numa família humilde, onde os seus pais viam a vida de forma trabalhosa, onde eles achavam que era um valor você ser uma pessoa que seria super trabalhadora. Se você nasceu, né, numa família assim, você foi programado para interpretar a vida dessa forma. Então, qual é a interpretação? Então é melhor, tem valor, né? É melhor e tem valor a pessoa que faz tal coisa de determinada forma. Então, o que acontece? Você aprendeu a ver a vida daquele jeito e você vivencia a vida que você tem hoje baseada nesses conceitos que te colocaram na vida. Então, por exemplo, eu vejo uma coisa muito interessante que tem acontecido hoje, é que os jovens, eles já estão numa outra era, porque eles foram influenciados muito pela mídia. Nós, né, pelo menos as pessoas mais velhas, que tem mais de 30 e poucos anos, 40, na nossa época não tinha essa mídia toda que tem hoje. Olha que interessante, olha para você seguir a linha de raciocínio. Então, as minhas influências, as suas influências, elas vieram muito daquilo que era mostrado para você. O pai falava, a mãe falava, você ouvia, né, através das histórias ali que passavam à nossa volta. Então, as nossas influências vieram muito disso. Então, essas pessoas que nos passaram esses conceitos, a vida é assim, é para fazer desse jeito. Vou pegar um exemplo. Na época dos nossos avós, o conceito sobre trabalho, que era considerado inteligente e até um conceito certo, era de que você tinha que arrumar um trabalho e se manter nesse trabalho e crescer nessa empresa e se aposentar e morrer lá, né? Então, isso era uma questão de honra, isso era uma questão de ser uma pessoa respeitável. Então, os nossos avós, eles cresceram com a ideia, né, de persuadir isso, de buscar isso. Para eles, isso era uma questão de, poxa, venci na vida se eu, né, com meus 50 e poucos anos, 60 anos, eu estivesse ainda na mesma empresa por 30 anos né, e fui crescendo ali naquela empresa. Então, eles pensavam assim. Agora, os jovens de hoje, eles já, com a influência da mídia, eles já aprenderam outros conceitos que nós não temos e que os nossos avós muito menos têm. Então, quando existe esse olhar daqueles que estão lá para trás para os conceitos de hoje, existe a tal, né, da diferença aí de idade, né, aos conflitos de geração. Por quê? Porque existem outros conceitos hoje na cabeça dos jovens. Bom, então, o que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que a programação que os jovens têm hoje na cabeça, ela é diferente da programação que nós tivemos. Isso é um fato. Não estou falando qual que está certo ou qual que está errado. O ponto aqui que eu quero que você entenda é que você foi programado para ver a vida de uma determinada forma, pensar de uma determinada forma, realizar as coisas de uma determinada forma e aceitar ou não determinadas coisas. Então, a sua programação mental te prende. A sua programação mental te prende ao nível que você está. Ponto simples assim.
Então, eu me especializei em observar esses níveis, e é tão interessante, né? Eu me especializei em olhar as pessoas quando elas chegam para fazer a mentoria lá das 2 horas ou fazer a terapia. A pessoa chega e eu percebo uma coisa muito interessante, né? A pessoa tá presa a conceitos de quem? E eu me pergunto isso, eu, Cristina Long, né? Quais são os conceitos que estão presos a essa pessoa que está na minha frente? E aí, eu percebo o seguinte, eu faço a seguinte pergunta para a pessoa: o que você quer, né? O que você quer alcançar na sua vida? O que você quer trazer para a sua vida de benefícios? Quem você quer se tornar? Que pessoa você gostaria que as pessoas vissem em você, né? Quem é você, né? Que ainda, né, tá dentro aí de você essa vontade e você ainda não conseguiu botar para fora. Quem é esse você aí? Aí a pessoa conta para mim: ah, eu quero tal coisa. E aí eu percebo que a pessoa, ela interpreta, ela tem um paradigma de que ela não consegue aquilo por causa de X coisas, né? Então a pessoa acha que ela não pode por causa que não é possível, porque ela não tem talento, porque ela não tem a expertise para aquilo, ou porque ela acha que aquilo vai dar muito trabalho, ou ela acha que aquilo não é bom, ou ela acha que aquilo não é legal. Então, assim, racionalmente, a pessoa fala: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Só que ela não percebe que existe uma incoerência naquilo que ela faz de atitudes diárias em relação àquilo que ela quer ser. E aí que tá o X da questão. Então, quando eu olho para uma pessoa, né, e eu descubro o que ela quer, e eu percebo o que ela não tá fazendo para ter aquilo, né, que ela não tá encaixada na vida que ela quer, ela está desencaixada, ela quer, mas ela não está na mesma estrada. Eu percebo que existe uma memória emocional aí que está aprendendo. E a memória emocional é um conceito, geralmente, que foi criado, que é uma programação onde você acabou se ligando à ideia de que é melhor não passar de tal ponto, é melhor não ser tal coisa. Por exemplo, a pessoa que às vezes ela quer ser rica, mas ela tem conceitos do tipo: ser rico dá muito trabalho, paga muito imposto, eu posso ser roubado, eu posso isso, eu posso aquilo. Então, assim, uma parte da pessoa quer muito, a outra parte acredita que é perigoso. E se essa parte que a pessoa acredita que é perigoso estiver ligada a conceitos de pessoas na vida dela que foram muito importantes, por exemplo, os avós, os pais, e essas pessoas ainda hoje insistem com essas ideias, olha que legal de entender isso. Se você ultrapassa essa ideia dessas pessoas, você tem medo de ser visto como uma pessoa que não serve, como uma pessoa que não funcionou na vida, como uma pessoa que não deu certo. E eu vejo muita gente se segurando por causa desses conceitos que são das histórias, né? Das pessoas que estão lá para trás na vida delas. Então, o que acontece, gente? Para que você consiga mudar de vida, você precisa se soltar dos seus conceitos arraigados, daquela identificação com aquela pessoa que você acreditou que era melhor ser, mas que você está entendendo agora que não é, né? Que não é melhor ser daquele jeito. Você pode ser de outro jeito e mesmo assim ter valor. E quando uma pessoa ela passou a acreditar que se ela for diferente daquilo que está lá criado como conceito dentro dela, se ela passou a acreditar que se ela for diferente daquilo que queriam, que esperavam dela, ela vai não ser a pessoa mais valorosa que ela é, ou que, né, ela se tornou, a pessoa, ela tá presa a isso, né? É o medo, gente, de ser rejeitado, é o medo de ir pra frente. Então, o que você tem que fazer? Se soltar disso. Então, eu convido você a vir fazer esse processo. Eu vou soltar você das raízes emocionais, das histórias que tem dentro de você, daquelas vivências que você teve, que fazem você ainda acreditar, né, que é toda a sua programação, que você não pode, que você não deve ir adiante. Porque você só vai conseguir ter a ação correta mesmo, né? Aquela com força, aquela ação que realmente vai fazer uma coisa assim, já a olhos vistos ser, né, visível por todos. Você só vai conseguir ser essa pessoa se você se soltar daqueles conceitos, que é a programação que está feita em você. Então, gente, anotem aí. Eu sou Cristina Long. O meu WhatsApp é 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9
44 13 10 10. Fala lá com o meu assistente, fala, olha, eu tô ouvindo a Cristina na Vibe Mundial e eu gostaria muito de fazer esse processo, eu quero passar por esse processo. Ele vai te explicar como que faz isso. É super fácil, a gente faz as consultas, inclusive, via online agora, nesse período, e funciona do mesmo jeito, gente. Eu tenho atendido muita gente todos os dias e funciona. Então, vamos lá. A gente tem que também entender uma outra coisa, que tudo que está automático, a gente não pensa. E os conceitos que a gente vivenciou na infância foram criados e ficaram lá de uma forma automática na nossa mente e funcionam diariamente sem a gente perceber. Então, você aprendeu a comer de uma determinada forma, no sentido da alimentação que você, né, utiliza, que vem muito da sua mãe, das pessoas que criaram você. Você tem hábitos muito parecidos. Para pensar. Você faz aquilo que seu pai fazia, que a sua mãe fazia. De repente, a sua casa tem o mesmo estilo de decoração, tem o mesmo estilo de alguma coisa. Isso é uma programação, né? Quando a pessoa se solta, ela é vista pelos outros, né, como a ovelha negra. Mas olha que interessante, as ovelhas negras são as pessoas que realmente desbravam o mundo, porque elas têm coragem de fazer diferente, mas elas sabem que ao fazer diferente, elas vão ser vistas como alguém que não está honrando, né, a família, que não está realmente indo naquela linha, né, que eles ensinaram. E muitas vezes uma pessoa, e talvez este seja o seu caso, fazer isso, ir contra isso, é sinônimo de uma dor, né, de ser rejeitado. E aí o que acontece? Você não consegue. Então, gente, é possível sim fazer uma grande transformação acontecer. Essa transformação, ela acontece todas as vezes que a pessoa solta algo, né? Se você pensar nas grandes transformações que você teve coragem de fazer na sua vida, se você fez transformações interessantes, foi quando você tomou coragem de fazer algo diferente, é ou não é? E aí você teve um resultado diferente. Então, eu me especializei em fazer essas mudanças com as pessoas, sabe? É tão gostoso quando eu vejo uma pessoa que tá presa, e como eu tô neutra ali, eu vejo claramente que a pessoa tá presa. E aí eu vou lá e solto, é como soltar ali os elásticos, né, as amarras, vou soltando, e aí a pessoa volta e fala assim, poxa, eu tô fazendo aquilo que eu tenho que fazer, que eu sempre tive que fazer, mas que eu não fazia, né, que eu não tinha força para fazer, e tá tão simples, tá tão leve, tá tão fácil. Por quê? Porque a pessoa finalmente se colocou nesse patamar de merecedor. E a pessoa entende que, mesmo sendo merecedora, nem sempre ela vai ser aceita por todo mundo. E ok, né, gente, não ser aceito por todo mundo, tá tudo certo. A gente, com carinho, a gente entende que aquela pessoa que talvez vai falar mal de algo que você tá fazendo, com carinho a gente entende que a pessoa só não entende, é só isso. Não significa que a pessoa tá tirando o seu valor, ela só tá divergindo ali, né, na opinião, ela só tá tendo uma opinião diferente. Então, é possível, sim, fazer uma grande transformação, uma bonita transformação na sua vida. E, gente, não tem coisa melhor, né, quando a gente consegue ter as coisas que a gente quer ter por nós, pelos nossos filhos, né, pelos nossos familiares. É tão legal quando eu tenho filhos, por exemplo, né, eu me sinto muito feliz quando eu posso proporcionar para eles algo que traz para eles um benefício. Então, isso tá tudo ligado, tá totalmente ligado às coisas que a gente consegue fazer, aos resultados que a gente consegue trazer, né? Quando os resultados são curtos, a gente consegue coisas curtas, a gente consegue coisas paliativas, a gente consegue coisas que realmente não estruturam. Agora, quando você já começa a ter resultados maiores na sua vida, você consegue estruturar a sua vida melhor, a vida dos seus familiares, dos seus filhos, dos seus entes queridos. Então, é possível fazer essa grande transformação acontecer. Então, gente, anotem aí. Fala lá com o meu assistente. Fala, eu tô ouvindo a Cristina Long lá na Vibe Mundial e eu quero fazer essa transformação. Então, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Gente, e eu tenho um recadinho para vocês. Aqui na Vibe Mundial, a Vibe está oferecendo, a rádio, né? A Vibe Mundial está oferecendo cursos online de vários comunicadores, inclusive o meu curso tá lá, Cristina Long. Então, para você acessar esses cursos online aqui na Vibe Mundial, entra lá no site da rádio, que é vibemundialfm.com.br, vai lá na abinha cursos, e aí você pode procurar o meu curso, Cristina Long, e tem de outros
comunicadores também, inclusive a rádio está com uma super promoção de 50% de desconto, então vale super a pena, a gente tem uns cursos bem legais lá, e você faz aí do conforto da sua casa, você clica, assiste quando você quiser, você acessa o curso como você quiser, pelo computador ou pelo celular, é bem legal, a gente está nessa era, né, gente? A gente já estamos, né, com o pé totalmente, hoje com os dois pés nessa nova era digital. Então, fica aí a dica. Então, vibemundialfm.com.br, vai lá na abinha cursos, aí você procura lá meu curso Cristina Long, ou tem cursos de outros comunicadores também. Bom, então vamos lá, né? Qual o segredo por trás do sucesso? Olha que interessante. Faz essa pergunta aí para você. O segredo por trás do sucesso é a atitude. É a atitude, é a ação, mas tem um outro segredo nisso: persistência e continuidade. Se você não conseguir dar continuidade para qualquer coisa que você tenha aí em mente, um projeto, uma coisa legal na sua vida, nada vai rolar. Então você vai perceber que pessoas que têm sucesso, elas persistiram, né? Elas tiveram essa atitude da persistência, mas para ter essa atitude de persistência, a pessoa tem que ter força. Força emocional, sabe aquele ímpeto que vem de dentro? Sabe, gente, quando uma pessoa, ela está absolutamente bem e ela faz as coisas de um modo tranquilo, por mais que aquilo seja trabalhoso, a pessoa tá ali fazendo com felicidade, a pessoa tá ali totalmente disposta. A pessoa, quando ela tá assim, ela tá na força dela. Quando ela não está assim, ela fica tentando ganhar incentivo do outro, ela fica tentando buscar no outro aquilo que ela precisa, e não funciona desse jeito. Então, gente, é sim possível ganhar uma vida nova. Você vai ganhar sua vida nova quando você reprogramar a sua mente para o sucesso que você quer. Você vai ter a vida que você deseja quando você entender que o seu sucesso, ele depende da sua atitude e dessa força para dar continuidade diariamente, para persistir naquilo que você quer. Para usar também os recursos certos, né? Para andar com as pessoas certas. Porque quando uma pessoa se sabota, olha que interessante, né? Quando a pessoa se sabota, ela não vai para a vida dela. Ela tá sempre na cola de alguém. Ela tá sempre querendo que os outros ajudem, que os outros apoiem. A pessoa não tá na própria força. Quando a pessoa não está se sabotando, ela acorda mais cedo se ela precisar, porque ela quer fazer aquilo, né, que para ela é importante, aquilo que para ela vai agregar, mas para os outros, ó, o outro não está nem aí. Então, a gente precisa entender isso, que para você ir para a sua força, conseguir ter a ação necessária, a persistência, né, que vai garantir a continuidade daquela ação, que vai trazer o resultado. Para você ser essa pessoa, você tem que se desvincular das coisas que te aconteceram e que fizeram você se sentir um fracasso, fizeram você se sentir fraco. Porque aquilo que te aconteceu e fez você se sentir fraco, faz hoje você acreditar que você não pode, que é melhor não, que se você tentar vai ser doloroso, que se você, né, de repente pensar em fazer aquilo lá que você queria muito, que você sabe que tem que ser feito de uma determinada forma, aquilo, né, faz você pensar que os outros vão rejeitar. E sim, muitas pessoas vão rejeitar, mas as pessoas que vão rejeitar, elas vão rejeitar pelos motivos delas, porque elas não gostam daquilo, porque elas acham que aquilo não é legal, porque não é o gosto delas, e tá tudo certo. Agora, você ganha a sua força quando você entende isso e quando você se desvincula desse seu passado, que foi um passado muitas vezes triste, foi um passado dolorido, foi um passado onde colocaram um monte de etiquetas em você e você passou a acreditar que você é fraco, que você não pode, que você é inferior, que você não vai conseguir. E muitas vezes a gente tem que entender que a gente não é inferior, a gente talvez esteja numa atitude inferior. Né? Muitas vezes, por exemplo, a pessoa, por ela se imaginar um fracasso, ela nem tentou, então tá faltando realmente conhecimento. Mas olha, né, que interessante, quando a pessoa ganha de volta a força, ela ganha atitude, ela ganha de novo a força para aprender o que tem que aprender. Então eu convido você a vir fazer esse trabalho consigo mesmo, vou reprogramar sua mente com o método Long e você vai ser uma outra pessoa. Eu te garanto, olha lá no meu site, nos depoimentos, meu site é cristinalong.com.br, você vai ver que é possível fazer uma grande transformação,
realmente uma enorme transformação. Então, gente, anotem aí, o nosso WhatsApp é 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Fala lá com o meu assistente, ele vai te explicar como que você pode marcar sua consulta hoje mesmo. Essa consulta, geralmente eu faço entre 2 e 6 sessões, depende da pessoa, mas a mentoria é 2 sessões, então você escolhe o jeito que você prefere fazer. E é possível sim, porque já na primeira sessão eu vou tirar a sua memória emocional. A memória emocional, que é a principal pedra no seu caminho, né? A pedra no seu sapato, que faz você realmente se prender. Faz você não tentar, faz você sentir que é melhor não, faz você achar que não vai dar certo. Então, quando você teve a sua história desde quando você nasceu e você passou a acreditar que você não pode, isso significa só memórias emocionais, porque você passou a acreditar que não pode, porque fizeram você acreditar que não pode. Esses dias eu atendi uma moça que falou assim, poxa, minha mãe falava o tempo todo que era melhor não, porque eu era mulher, porque eu não podia, porque as mulheres isso, porque as mulheres aquilo. O que ela pôs de identificação nessa moça? Ela pôs a identificação de que mulheres são frágeis, de que mulheres precisam depender do outro, de que mulheres precisam isso, precisam aquilo. Então, essa moça, ela tem um espírito muito desbravador. Mas toda vez que ela tenta fazer alguma coisa, ela se sente insegura. Ela se sente, assim, sem a força. Por quê? E ela não lembra racionalmente disso, né? Disso que eu tô contando pra vocês. Mas ela falou assim pra mim, poxa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas faz muito sentido. E aí eu achei essa memória emocional, né, lá com o meu método Long, desconectei ela, essa ideia de que ela não poderia ter força, porque existia uma outra ideia atada a isso, de que perder essa identificação, essa identidade da mulher frágil, para ela, para a mãe dela, significava algo que seria ruim. E aí, como a mãe significou daquele jeito, ela fez de tudo para passar essa ideia para a filha. Então, é assim que as pessoas ficam presas. Eu atendi, por exemplo, uma outra vez, um cara que a mãe dele nunca deixou ele fazer nada direito, assim, por ele mesmo, e ele era um cara super, 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 super inseguro. E, na verdade, a mãe tentava fazer tudo por ele para evitar que ele fizesse o máximo das coisas, o máximo possível das coisas. E por quê? Porque a mãe teve uma história onde, no passado da mãe, o irmão dela morreu. Então, ela passou a acreditar que ela tinha que defender o filho. E quanto mais coisas ela fizesse pelo filho, mais ela estava protegendo o filho. Ela acreditou naquilo, emocionalmente falando, de uma forma inconsciente. E esse filho não entendia. E a partir do momento que ele entendeu, eu tirei a memória emocional e eu dei um monte de dicas para ele. Eu sou especialista em inteligência emocional, inclusive escrevi um livro sobre isso. Olha que interessante, a partir desse momento, ele passou a entender a mãe, não ficou mais com raiva da mãe e entendeu que ele tinha acreditado que ele era incompetente, que a mãe passou essa ideia para ele, e ele entendeu que não era nada disso, né? Por quê? Porque, na verdade, a mãe estava tentando proteger ele. Só que essa maneira de proteger ele fazia ele se sentir extremamente fraco. Então, você pode sim ter o que você quiser na sua vida, desde que você reprograme a sua mente, desde que você comece a pensar diferente, desde que você tenha uma personalidade que vai agir diferente. Você vai ter uma personalidade, você tem que ter uma personalidade nova que vai ter atitudes completamente diferentes, vai falar com as pessoas de modo diferente, com outra postura, vai se vestir diferente, vai se colocar na vida diferente, vai até se alimentar diferente. Quando isso acontece, tudo muda na sua vida. Então, gente, lembrando, deixando um recadinho para vocês, a Vibe Mundial tá com os cursos online. Acessa lá, vibemundialfm.com.br. Tem inclusive meu curso lá, Cristina Long, vai lá na aba cursos dentro do site, você acessa, adquire seu curso e faz quando você puder, do seu computador, do seu celular, é bem legal e inclusive eles têm uma promoção super bacana com 50% dos cursos aqui da Vibe Mundial. E se você quer fazer a mentoria comigo, fazer essa grande transformação acontecer na sua vida, olha lá no meu site, cristinalong.com.br, veja lá os depoimentos que você vai entender do que eu tô falando. Bom, aí se você quer fazer, escreve lá pro Michel, meu assistente, no 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. E é isso, pessoal. Até o próximo programa.